O primeiro som não foi um tiro. Foi o som errado para aquele lugar. Passos pequenos, rápidos demais, cortando o silêncio da madrugada como algo que não deveria existir ali. Não vinham em formação. Não vinham com ordem. Vinham correndo. Os soldados americanos já estavam posicionados havia horas na entrada da vila. O frio atravessava as botas encharcadas, subia pelas pernas e se alojava nos ossos como uma dor antiga, dessas que não passa nem depois da guerra. O silêncio era tão espesso que cada respiração parecia alta demais. Eles esperavam alemães, esperavam emboscada, esperavam morte. Mas o que surgiu das ruínas não fazia sentido. Entre casas destruídas, portas penduradas e paredes queimadas, apareceu uma criança. Depois outra. Depois, mais duas. Pequenas demais. Magras demais. Com roupas largas demais para corpos que já tinham esquecido o que era crescer direito. Algumas estavam descalças. Outras tinham panos enrolados nos pés no lugar de sapatos. Os rostos sujos de fuligem não escondiam o que realmente gritava ali: fome. E em vez de fugir dos soldados armados, elas corriam na direção deles. Um dos americanos levantou o fuzil por instinto. Não por crueldade, mas por reflexo. Treinamento puro. What the hell? Murmurou sem completar a frase. Aquilo não estava em manual nenhum. Crianças não corriam para soldados naquela guerra. Crianças aprendiam cedo demais a se esconder. Mas aquelas não pararam. Elas atravessaram a primeira linha americana, depois a segunda. Passaram pelos jipes, pelos homens ajoelhados em posição de tiro, pelos rostos tensos que não sabiam se aquilo era uma armadilha ou um erro grotesco da realidade, e seguiram correndo, direto para trás da posição. Na estrada de terra, naquele exato instante, outra tropa avançava com dificuldade no barro congelado. Vinham a pé, lentos, cansados, carregando mais peso no corpo do que nos equipamentos. Brasileiros. Os soldados dos Estados Unidos se entreolharam confusos. Um deles abaixou a arma. Outro deu 2 passos à frente tentando entender. Aquilo parecia encenação. Parecia truque psicológico. Mas não era. As crianças não hesitaram um segundo sequer. Não olharam para trás. Não demonstraram dúvida. Correram direto para os soldados do Brasil, como se soubessem exatamente onde estavam seguras. E isso foi o que mais assustou, porque naquela guerra, nenhuma criança confiava assim em homens armados. Dias antes, aquela vila da Itália já não era mais uma vila. Era um corpo aberto. Os alemães haviam passado como um incêndio. Levaram comida, cobertores, animais. Quem tentou esconder algo, apanhou. Quem tentou resistir, desapareceu. O inverno fez o resto do trabalho. A fome deixou de ser sensação. Virou estado permanente. As mães pararam de cozinhar porque não havia mais o que cozinhar. Algumas pararam de levantar da cama. As crianças aprenderam cedo demais que chorar não produzia pão, que pedir não trazia sopa e que soldados quase sempre significavam medo. Quando os americanos chegaram, vieram organizados. Caminhões, caixas, rações empilhadas. Mas também vieram com ordens frias. Segurar posição. Nada de contato com civis. Risco de armadilha. Aguardar avanço aliado. As crianças tentaram se aproximar uma vez. Foram afastadas. Tentaram de novo. Mandadas embora. Na terceira tentativa, uma menina tropeçou na neve endurecida, caiu de joelhos e ficou ali em silêncio, esperando alguma coisa que não veio. Ela se levantou sozinha e foi embora. Não voltou. Foi naquela mesma tarde que os brasileiros surgiram por uma trilha secundária, usada por agricultores antes da guerra. Vieram a pé. Barba por fazer. Uniformes remendados, botas gastas. Não traziam caminhões, nem caixas, nem promessas, mas traziam algo que nenhuma logística entrega: olhar. Eles olharam para a vila e entenderam. Não precisaram de relatório, não precisaram de ordem escrita. O primeiro menino que correu em direção a eles foi segurado por um pracinha quase por reflexo. O soldado abaixou o fuzil, segurou os ombros da criança e percebeu na mesma hora que aquilo não era medo. Era confiança desesperada. Ele abriu a própria mochila. Não havia quase nada ali dentro. Um pedaço de pão duro, um resto de carne salgada, metade de uma ração que deveria durar o dia inteiro. Ele partiu tudo. E deu. A criança comeu chorando. As outras viram. E então correram todas. A vila não reagiu de imediato.
Depois que as crianças correram em direção aos brasileiros, houve um intervalo estranho, quase irreal, como se ninguém soubesse qual deveria ser o próximo movimento. As mães ficaram paradas, mãos vazias, olhos arregalados, tentando entender se aquilo era um erro, uma armadilha ou um milagre curto demais para confiar. Os pracinhas não gritaram ordens, não avançaram informação. Simplesmente ficaram ali, recebendo aquelas crianças como quem recebe algo frágil demais para deixar cair. Um deles tirou o capacete e colocou no chão. Outro se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de um menino que mal conseguia sustentar o próprio peso. Havia lama nas botas, gelo nos cantis e fome nos estômagos, mas ninguém hesitou. Do outro lado da estrada, os soldados americanos observavam em silêncio. Aquilo não constava em manual nenhum. Crianças atravessando uma linha de frente sem medo, ignorando armas apontadas, ignorando ordens gritadas horas antes. Um sargento americano cuspiu no chão congelado e murmurou que aquilo só podia dar errado. Mas ninguém se mexeu para impedir. Os brasileiros começaram a abrir mochilas. Não havia abundância, não havia sobra. Havia cálculo rápido e escolha consciente. Um pedaço de pão duro quebrado em 3. Um chocolate dividido em lascas pequenas demais para matar a fome, mas grandes o suficiente para lembrar que ainda existia gosto doce no mundo. Um cachecol passado de mão em mão, até parar no pescoço de uma menina que tremia mais de frio do que de medo. As mães se aproximaram devagar. Primeiro uma, depois outra. Nenhuma falava português. Nenhuma entendia as palavras, mas entendiam o gesto. Uma delas levou a mão ao peito e chorou em silêncio. Outra tentou beijar a mão de um soldado e foi gentilmente impedida, como se aquilo fosse desnecessário, quase constrangedor. A guerra, naquele instante, ficou suspensa no ar. Não acabou, não foi vencida, mas perdeu força por alguns minutos. Dentro das casas destruídas, homens feridos gemiam baixo. Alemães, inimigos. Alguns estavam ali desde a madrugada, sem atendimento, esperando o que a guerra costuma entregar quando não há mais utilidade estratégica: abandono. Um dos brasileiros percebeu os sons e chamou o sargento com um aceno discreto. Não precisava explicar. A decisão foi rápida e silenciosa. 2 homens entraram com cuidado. O médico inimigo levantou os olhos, assustado, esperando o pior. Em vez disso, viu um cantil estendido, depois gaze, depois uma lanterna improvisada iluminando o ferimento. Ninguém falou em rendição, ninguém falou em prisioneiro. Falou-se apenas o necessário para estancar sangue. Lá fora, as crianças comiam. Algumas devoravam rápido demais, como se temessem que alguém arrancasse o alimento de suas mãos. Outras mastigavam devagar, desacreditadas. Uma menina guardou um pedaço no bolso rasgado do casaco, para depois, talvez para alguém que não teve coragem de sair de casa. O frio apertava. A luz começava a mudar, e com ela vinha o perigo. Vida em guerra faz barulho, e barulho chama a atenção. Do alto das colinas, silhuetas se moviam. Binóculos observavam a vila que horas antes era apenas um ponto sem valor no mapa. Agora havia movimento. Crianças, soldados, fogo apagado às pressas. Algo estava acontecendo ali. Um mensageiro alemão desceu rápido, quase escorregando na neve suja. Levou a informação ao oficial mais próximo. Brasileiros haviam ocupado a vila, com civis, crianças. O oficial franziu o rosto. Civis eram um problema. Civis atrasavam tudo, mas também criavam oportunidades. Enquanto isso, o sargento brasileiro caminhava entre os homens. Falava baixo. Nada de fogueira, nada de grito. Se escutar, espera. Se ver, confirma. A prioridade não era terreno, era gente. Um dos pracinhas perguntou, quase em sussurro, se os americanos dariam apoio caso algo acontecesse. O sargento não respondeu de imediato. Olhou para a vila, para as crianças agora sentadas no chão, encostadas umas nas outras, finalmente quietas. Depois respondeu apenas: a gente segura enquanto der. Na posição americana, o desconforto crescia. O rádio chiava com informações desencontradas. O tenente observava a vila com o senho fechado. Ele sabia o que os alemães faziam quando percebiam fraqueza misturada com humanidade. Já tinha visto antes. E não terminava bem. A noite voltou a cair. E com ela, a certeza de que aquela escolha cobraria um preço. Os brasileiros sabiam disso.
Mesmo assim, ninguém recolheu o pão que havia sido dado. Ninguém chamou as crianças de volta para longe. Quando o primeiro estampido distante ecoou nas colinas, ninguém se surpreendeu. A guerra estava voltando para cobrar a ousadia de ter sido desafiada. E agora, não havia mais como fingir que aquela vila era só mais um ponto no mapa. O amanhecer não trouxe alívio, trouxe clareza. A vila, vista à luz cinzenta da manhã, parecia menor do que realmente era. Casas mutiladas, telhados afundados, marcas de estilhaços nas paredes que antes guardavam famílias inteiras. O que havia sido salvo durante a noite agora precisava ser defendido durante o dia. Os brasileiros sabiam disso. O sargento caminhava entre os homens contando munição quase como quem conta respirações. Pouco, muito pouco. Cada cartucho agora tinha peso moral. Cada disparo precisava justificar sua existência. Não havia espaço para heroísmo vazio. Só havia espaço para manter aquelas pessoas vivas por mais algumas horas. As mães observavam em silêncio. Nenhuma se aproximava demais. Nenhuma perguntava o que viria a seguir. A guerra ensinara que respostas demais só aumentavam o medo. As crianças, por outro lado, já não se escondiam. Sentavam perto dos soldados, tocavam os cantis, observavam as armas com curiosidade infantil misturada a algo mais antigo: gratidão. Do outro lado das colinas, os alemães se reorganizavam. Não havia raiva no movimento deles. Havia método. Para eles, aquela vila era apenas um obstáculo inconveniente, ocupado por uma tropa que não seguira o roteiro esperado. Brasileiros não deveriam parar. Brasileiros não deveriam criar vínculos. Brasileiros não deveriam atrair civis para o centro do combate. Mas haviam feito exatamente isso. O primeiro sinal veio em forma de silêncio excessivo. Nenhum disparo isolado. Nenhum movimento apressado. O tipo de calma que precede decisões definitivas. O sargento brasileiro percebeu antes dos outros. Ordenou que todos se posicionassem não para atacar, mas para atrasar. Ganhar tempo. Sempre tempo. Quando os primeiros tiros ecoaram, não foram muitos. Precisos. Calculados. A resposta brasileira foi curta, contida. Cada avanço inimigo era recebido e logo abandonado. Não se tratava de vencer. Tratava-se de segurar. Dentro da igreja, as crianças foram colocadas contra as paredes mais grossas. As mães seguravam seus rostos para que não vissem o que não poderiam esquecer. Um pracinha ferido no braço manteve-se ali mesmo assim. Disse apenas que era melhor sangrar ali do que lá fora. O combate cresceu como uma maré lenta. Os alemães avançavam em pequenos grupos, testando limites, forçando erros. Os brasileiros recuavam metros. Nunca mais. Cada casa se tornava um ponto final temporário. Cada esquina custava tempo. E tempo, naquela manhã, valia mais que munição. Na estrada, os americanos ouviam tudo. O rádio transmitia fragmentos, coordenadas quebradas, pedidos de apoio misturados à estática. O tenente observava com binóculos a vila sendo engolida pelo conflito e via algo que não aparecia nos mapas. Crianças correndo para dentro da igreja, soldados brasileiros protegendo portas com o próprio corpo. A ordem ainda era clara: aguardar. Mas ordens não sangram. Pessoas sim. Quando uma explosão atingiu parte da escola, o impacto foi sentido até a estrada. O tenente baixou o binóculo por um instante. Ninguém falou nada. Todos haviam entendido o que aquela explosão significava. Na vila, o sargento brasileiro ajudou a levantar um soldado que mal conseguia ficar em pé. Não havia tempo para evacuar feridos. Não havia rota segura. Havia apenas a escolha de continuar ali ou deixar tudo para trás. E ninguém saiu, porque naquele ponto a vila já não era apenas um lugar. Era um compromisso. Os alemães preparavam o empurrão final. Os brasileiros sabiam. As mães sabiam. Até as crianças, em algum nível silencioso, sabiam. O ar parecia mais pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com eles. E quando o próximo ataque começou a se formar, ninguém ali imaginava que a decisão que mudaria tudo não viria da vila, viria da estrada. O combate cessou devagar, como se a própria guerra tivesse dificuldade de aceitar que precisava parar ali. O último tiro ecoou longe, perdido nas colinas, e depois disso veio um silêncio pesado, cheio de fumaça, poeira e respiração ofegante. A vila estava de pé apenas o suficiente para continuar existindo. Casas abertas, paredes feridas, telhados rasgados, mas ainda viva.
Os brasileiros permaneceram onde estavam, alguns sentados no chão, outros apoiados em muros quebrados, todos exaustos demais para qualquer gesto de vitória. Não havia comemoração, havia contagem. Homens feridos, homens que não respondiam mais. Capacetes no chão marcavam ausências que ninguém precisava anunciar. Os americanos avançaram com cautela, armas ainda prontas, como se temessem que a guerra resolvesse voltar de repente. Mas o que encontraram não foi um campo de batalha comum. Encontraram crianças abraçadas a soldados brasileiros, mulheres segurando mãos enlameadas como se fossem âncoras, e homens da FEB que, mesmo sangrando, continuavam olhando ao redor para garantir que ninguém mais precisasse correr. O tenente americano caminhou até o centro da vila. Parou ao ver um pracinha com o braço improvisadamente enfaixado, sentado no chão da igreja, com duas crianças encostadas nele, dormindo. Ele demorou alguns segundos para falar, como se precisasse escolher palavras que não existiam nos manuais. Quando finalmente falou, foi simples demais para tudo o que tinha acontecido. Vocês ficaram. O sargento brasileiro apenas assentiu. Ficamos. Os corpos foram retirados ainda naquela manhã. Não houve discursos. Apenas silêncio e cuidado. As mulheres ajudaram como puderam. Algumas choravam em silêncio, outras não choravam mais. As crianças observavam tudo com um tipo novo de olhar. Um olhar que não era mais só medo nem ainda esperança, mas memória sendo formada. A vila recebeu comida no dia seguinte. Médicos vieram depois. Ordens foram revistas. Relatórios foram escritos com palavras frias que nunca dariam conta do que realmente aconteceu ali. Em nenhum deles cabia a cena de um soldado dividindo a última bolacha. Em nenhum deles cabia o gesto de tirar o próprio cachecol para aquecer uma criança. Em nenhum deles cabia o fato de que, naquele lugar, a guerra tinha sido desobedecida. Os brasileiros partiram alguns dias depois. Sem desfile, sem aplauso, marcharam pela mesma estrada de barro congelado, agora marcada por pneus, passos e lembranças. As crianças acompanharam até onde puderam. Ninguém pediu que ficassem. Ninguém pediu que fossem. Apenas ficaram ali, olhando. Uma das meninas correu alguns passos e gritou algo em italiano. O soldado não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Levantou a mão num gesto simples, quase tímido, e seguiu andando. Anos depois, aquela vila voltou a ser vila. As casas foram reconstruídas. As ruas ganharam novos nomes. As crianças cresceram. Algumas partiram, outras ficaram. Mas todas carregaram a mesma história. Não a história da batalha, nem da vitória, nem do mapa que avançou ou recuou. Carregaram a história do dia em que correram para soldados armados porque sabiam, sem saber explicar, que ali não havia monstros. Quando perguntadas décadas depois por que confiaram, respondiam sempre do mesmo jeito, porque eles olharam primeiro. A guerra ensina a temer, ensina a desconfiar, ensina a sobreviver endurecendo. Mas naquela vila, no inverno da Itália, soldados brasileiros ensinaram outra coisa. Ensinaram que mesmo no pior cenário criado pelo homem, ainda existe escolha. A guerra mandava matar. Eles escolheram proteger. E é por isso que, até hoje, quando aquela história é contada, ninguém fala apenas de soldados. Fala de humanidade armada contra a própria guerra. Se essas histórias da FEB fazem você lembrar da coragem dos nossos pracinhas, inscreva-se para continuar ouvindo relatos que a guerra tentou apagar, mas não